Fala pessoal, vamos retomar aqui a nossa aula, vamos dar prosseguimento na nossa parte prática. A gente já veio aí transitando pelo mundo de programação, já vimos um monte de coisas interessantes sobre programação, do que se trata, como funciona, já falamos sobre linguagem Go, sobre front-end, back-end, um monte de coisas que se você está caindo nesse vídeo e esse é o primeiro vídeo, eu vou repetir como eu falo em todos os vídeos, volte e pegue o conteúdo anterior, que ele é fundamental para que você possa acompanhar essa aula aqui agora. Agora a gente vai começar a dar os nossos primeiros passos na programação de fato, escrever código. Vamos começar a escrever código. Na aula anterior, nós configuramos o nosso ambiente de desenvolvimento e nessa aula agora a gente vai começar a utilizar esse ambiente de desenvolvimento. Então, essa iniciativa da Real Code, esse workshop, Como se tornar programador, que é uma iniciativa da Real Code, da Faculdade Realiza, para a gente formar você, programador, um engenheiro de software completo, para que você consiga ingressar no mercado de tecnologia e usufruir de todos os benefícios que esse mercado lhe proporciona, como uma carreira extremamente atrativa, extremamente rentável. Se você gosta de resolver problemas, de desafios, de construir soluções, esse é o workshop certo para você e tecnologia, programação é o mercado certo para você. E para que você possa ingressar nesse mercado de fato, nós precisamos começar a escrever código. E é isso que a gente vai fazer nessa aula agora. Se você ainda não assistiu às anteriores, volta lá, configura o seu ambiente de desenvolvimento e a partir de lá a gente vai começar aqui nessa aula a construir nossos primeiros códigos. É um ponto muito importante, pessoal, antes que a gente vá aqui e aprofunde um pouquinho na linguagem Go, que eu quero levantar com vocês lá na aula anterior a gente configurou o nosso ambiente de desenvolvimento voltado para Windows, porque o Windows, por ser a escolha e a opção que a maioria dos usuários utiliza atualmente. Então, se você provavelmente deve estar utilizando um computador com Windows. Mas, caso você esteja já utilizando um computador com Mac e ou com Linux, você também vai conseguir instalar as duas ferramentas que a gente instalou na aula anterior, que é o VS Code e a linguagem Go. São extremamente simples, basta você pesquisar qualquer tutorialzinho aí de 2 minutos no YouTube, já vai te ensinar a instalar as duas coisas e é só isso que a gente precisa para essa aula de hoje. VS Code instalado e Golang instalado na sua máquina. VS Code é a nossa interface de desenvolvimento, nosso ambiente de desenvolvimento, e Go é a linguagem de programação que a gente vai utilizar para construir os nossos códigos e programas. Então vamos falar um pouquinho mais sobre Go. Go é uma linguagem compilada. O que é uma linguagem compilada, pessoal? A gente já falou na aula anterior. É uma linguagem que é convertida diretamente para a linguagem de máquina. E linguagem de máquina nada mais é do que código executável. É um código que o seu processador consegue executar diretamente. Então, Go é uma linguagem compilada. Tá, mas qual é o outro tipo de linguagem? Existem outros, mas aqui a gente vai resumir. Linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Vamos lá, alguns exemplos aqui de linguagens compiladas versus linguagens interpretadas. Estou mostrando isso aqui, pessoal, para que vocês já comecem a entender como funciona a linguagem Go, como funcionam também linguagens interpretadas e a diferença entre elas. Não é que sejam boas ou ruins, que uma linguagem compilada é boa, a linguagem interpretada é ruim. Não é bem por aí. São simplesmente formas diferentes de se rodar o seu programa, o seu código. Mas vamos lá, uma linguagem compilada é basicamente uma linguagem que utiliza um compilador para converter, eu tenho aqui linguagens compiladas, exemplos, C, C++, Go, Fortran, Pascal, que são exemplos de linguagens compiladas. E numa linguagem compilada, de uma forma bem simples e resumida, eu tenho aqui a minha linguagem, o meu código-fonte, e eu uso um compilador para essa ação de compilar, ou seja, de converter em machine code, em código de máquina. E esse código de máquina já está ready to run, pronto para rodar, pronto para ser executado no meu computador. Já as linguagens interpretadas, e elas são chamadas de interpretadas porque elas são de fato interpretadas. Vamos entender o porquê.
como Python, PHP, Ruby, JavaScript, todas essas são linguagens interpretadas. Nelas eu tenho, primeiramente, o meu código-fonte, a minha linguagem. Quando ela está pronta para ser executada, ela é interpretada por uma máquina virtual para que ela possa ser convertida em código de máquina. Então, diferente da linguagem compilada, que ela já é transformada pelo computador em código de máquina e aí executada, na linguagem interpretada eu tenho uma etapa a mais, onde eu preciso de um tipo de máquina virtual. Vocês vão entender o que é isso. Isso aí é algo que ocorre debaixo dos panos para poder interpretar a minha linguagem para ser executada como código de máquina. É nosso intuito agora aprofundar e focar nisso? Não. Eu só quero que vocês entendam que Go é uma linguagem compilada. E quando a gente está com o código pronto para ser executado, a gente vai lá e compila para código de máquina. Isso é algo que a gente vai fazer diversas vezes. Sempre que a gente quiser testar o nosso programa, a gente compila o nosso código em código de máquina e executa para ver o funcionamento do nosso programa. Sigamos, pessoal. Vou falar brevemente sobre o Go Runtime, só para deixar elencado para vocês alguns benefícios do Go Runtime. O que é o Go Runtime? É uma parte do programa que todo programa Go tem. Então, quando você vai lá e compila o seu código Go, né, você transforma ele em um código executável, em um código de máquina, você tem embutido ali o Go Runtime. E o que o Go Runtime faz? Primeiro, ele gere processos de concorrência. Quando eu falo de concorrências, de códigos sendo executados por diversos núcleos do seu processador. Então aqui ele implementa as Go Routines, que são essas execuções paralelas, simultâneas, e é o Go Runtime, essa parte do programa Go que vai em todo o código Go que você compila, que vai fazer esse gerenciamento. Ele facilita a execução concorrente e paralela das tarefas. Já já a gente vai falar sobre o que é concorrência e paralelismo, diferenciando, né, um do outro. Mas, basicamente, se a gente for resumir, concorrência e paralelismo são processos que utilizam diversos núcleos do seu processador, do seu computador, ao mesmo tempo. Coletor de lixo, o famoso Garbage Collector. Várias linguagens têm, não é algo exclusivo do Go não, mas ele tem no Go Runtime um coletor de lixo que faz com que toda memória que não esteja mais sendo utilizada, dados de execução que estão na memória ali, que não estão mais sendo utilizados, o coletor de lixo vai lá e limpa para aumentar o desempenho, para evitar com que você tenha algum problema de memória na execução do seu programa. Tem algumas linguagens, como C, C++, que você precisa fazer esse processo de gerenciamento de memória manualmente. Ou seja, o seu código tem que cuidar desse processo de gerenciamento de memória, que é bastante complexo. O Go Runtime já tem o Garbage Collector, que permite que os processos de memória que não são mais utilizados sejam limpos de forma automática. Então isso minimiza a sobrecarga e maximiza o desempenho do nosso programa. Scheduler, não vou entrar nisso aqui agora. Segurança de tipos. Vamos falar disso depois também, sobre o que é tipo, né? Tipificação. Mas tipos são basicamente tipos de dados diferentes que você pode ter dentro do seu programa, como por exemplo um número, uma sequência de letras, né? São tipos diferentes. Então o Go Runtime ele faz essa parte de segurança de tipos e ele também permite a integração com código C, né? Com códigos da linguagem C, permitindo a reutilização de bibliotecas já existentes. E o Go ele foi de fato inspirado na família de linguagem C, né? Então ele tem uma raiz ali no C, C++. Pessoal, essa parte aqui é fundamental. Eu preciso que vocês estejam comigo, escuta eu aqui e façam um ponto que é essencial e eu, quando eu estava aprendendo, muitas vezes eu não fiz e isso atrapalhou o meu processo de aprendizagem e, por consequência, demorou mais o meu amadurecimento como programador. Por causa de um detalhe simples que eu até botei em laranja aqui para ficar bem claro.
pratique junto comigo. Programação não é assistir Netflix que você vai pulando de um episódio para outro sem praticar. Não adianta nada você assistir 300 mil aulas de programação, que foi algo que eu fiz bastante lá no meu início, assistia uma atrás da outra e depois eu parava e ia para o código. Mas aí já não lembrava mais o que estava lá no início. Então, por mais que vocês queiram andar rápido, quer aprender rápido, quer virar um programador para ontem, se você acha que você assistir centenas de aulas na sequência, sem praticar nada, vai te acelerar o processo de aprendizagem, eu já te adianto que não. Não caiam nesse erro, não caiam nessa armadilha. Você não vai se tornar um programador mais rápido se você assistir 300 mil aulas. Mas, se você parar e assistir as aulas com qualidade, com prática, escrevendo junto, entendendo, voltando nas partes que você não entende, você vai aí sim conseguir acessar uma velocidade maior de aprendizagem. Então, quem quer ir rápido, acaba indo devagar. E quem vai devagar, acaba indo rápido. Então, essa é uma parte muito fundamental para quem quiser ter uma aprendizagem eficiente. Pratiquem, galera. Pratiquem, tô de olho. Façam junto comigo, pausa o vídeo, escreve também. Não entendeu? Volta lá, que é a melhor opção. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, já demos o recado, pratique junto com as aulas, pratique junto comigo. E agora vamos para o que interessa. A gente vai começar a mergulhar aqui no VS Code e escrever os nossos primeiros códigos em Go. Primeiro, o que a gente vai precisar entender é a estrutura de um programa em Go, declaração de pacotes. Então, esse conceito de pacotes, ele é bem utilizado em linguagem de programação como um todo, às vezes de uma forma, às vezes de outra, mas é bem comum. Importação de pacotes, a mesma coisa, como é que eu importo um pacote para utilizar ele. Função main e como ela é executada. E uso de comentários, que são pontos iniciais aí da parte de desenvolvimento, né? Conceitos básicos de desenvolvimento. Então vamos para o VS Code. Já estou aqui com o VS Code aberto. Eu já havia criado um arquivo main.go, mas eu vou apagar ele. Vou apagar esse arquivo novamente. Vou clicar aqui nessa folhinha com mais para poder criar um novo arquivo. E vou digitar main, que é o nome do meu arquivo, e .go, que é a extensão do meu arquivo, ou seja, o formato dele. Quando eu coloco .go, vocês podem ver que até o íconezinho do Go já muda ali do lado esquerdo. O VS Code já identifica que esse é um arquivo Go e já coloca um íconezinho ali para facilitar na visualização. Por que main? Pessoal, todo programa em Go é obrigatório que ele tenha um arquivo main.go. Esse arquivo main é o arquivo principal e é nele que ocorre a chamada de tudo que acontece dentro do código. Então ele é a parte mais alto nível do código. Ele é a parte que é através dela que todo o restante do código é executado. Então eu tenho por obrigatoriedade em todo o projeto Go ter um arquivo main.go. E eu preciso também declarar o pacote main. Então eu declaro package main. O que isso significa? Eu estou declarando que este arquivo, essa parte de texto aqui, ela faz parte do pacote main, do pacote principal. E junto com o pacote main eu também posso criar diversos outros pacotes na minha aplicação. Então aqui a gente declarou o pacote com a palavra package e nomeou o pacote main. Lembrando que é obrigatório em todo o programa Go eu ter o meu pacote main. E dentro do meu pacote main, eu preciso também ter a função main, que é a função que é chamada, e é através dessa função que todo o resto do código é executado. Então eu vou usar a palavra-chave func, que é uma abreviação de function. Func significa função em Go. E eu preciso nomear essa função main também. Não se preocupem, a gente vai falar de funções, vocês vão entender o que é a palavra-chave func, o nome da função, como eu nomeio a função. Vão entender também o que são esses parênteses aqui.
não é a hora da gente se preocupar com função agora, tá? Eu só estou mostrando aqui a estrutura de um programa Go. E eu coloco essas duas chaves aqui do lado, que servem para eu poder colocar todo o código da função, vem aqui entre essas duas chaves. Então aqui primeiro eu declarei o meu pacote, eu coloquei aqui o func main, né, que é a função main, que ela é obrigatória em todo o programa Go. Coloquei esses parênteses aqui que a gente vai ver para que serve. Toda função tem que ter esses dois parênteses aqui. E coloquei as chaves, e é dentro das chaves que vai ser colocado o código da função, né? Para começar, eu vou escrever aqui fmt.println. Beleza, estou colocando aqui fmt.println. Isso aqui é uma execução de função. Eu não sei se vocês já viram, todo programador, quando vai começar uma linguagem de programação, aprender uma linguagem, a primeira coisa que ele faz é o Olá Mundo. Então aqui eu vou fazer o Olá Mundo, que é executar no meu console o Olá Mundo desse programa que a gente está construindo. E para isso, vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui o FMT. Esse FMT é um pacote. Igual tem o pacote main do meu código, o Go oferece diversos pacotes que você tem para operar diversos tipos de dados. São ferramentas diversas. Então, a biblioteca de Go em si, né, oferece diversos pacotes nativos e temos pacotes desenvolvidos por terceiros também. Como que eu importo um pacote? Logo após minha declaração de pacote, então aqui na primeira linha eu declaro qual é o pacote deste arquivo que eu estou utilizando, e aqui logo abaixo eu uso o termo import para importar alguma biblioteca que eu queira utilizar, né, algum pacote que eu queira utilizar. E aqui eu vou importar a FMT, que ela é uma abreviação para format. Para que serve esse format aí? Formato, né, formatar. Justamente para poder, né, fazer formatação de texto, né, para poder imprimir isso aí no console, né, no seu terminal, etc. E aqui eu vou colocar, vocês não se preocupem com essa estrutura aqui agora, eu só estou querendo demonstrar para vocês criação de um pacote, importação de um pacote e a função main, que ela é obrigatória em todo o código Go. Vou colocar aqui o Olá, Olá Mundo. Vou salvar, vocês perdoem, eu estou meio desacostumado com o teclado de Windows. Estou apanhando um pouquinho. Aqui eu vou dar Ctrl J, agora salvei meu arquivo, vou dar um Ctrl J. E agora eu vou rodar esse arquivo aqui. Eu já estou aqui, vocês conseguem ver que eu estou dentro do meu diretório Real Code. E eu vou executar aqui com Go Run, ou seja, eu estou falando para o meu programa Go Run, ou seja, rode main.go. Agora ele vai executar o código que está dentro do arquivo main.go, que nada mais é do que um Olá Mundo. Tá aí, imprimiu aqui no meu console o Olá Mundo. Acabamos de executar o nosso primeiro código em Go. Pessoal, eu não quero que vocês se preocupem com o fm.println, né, println, com essa chamada de função. Não é nosso objetivo agora entender pacotes, nem entender as funções que estão nesses pacotes. O que eu quis mostrar para vocês é simplesmente a estrutura básica de um programa Go, onde eu tenho a declaração do pacote main, eu tenho as importações, logo aqui em cima, tenho aqui minhas importações. No caso, eu só importei uma biblioteca, que foi a biblioteca FMT, e tenho a função main, que é obrigatória em todo programa Go. Basicamente, isso aí. E a gente rodou aqui no nosso terminal, lembra, Ctrl J, a gente abre e fecha o terminal. Eu rodei go run main.go. Um atalho bacana que vocês podem utilizar é, se vocês clicarem para cima ou para baixo no terminal, vocês conseguem voltar nos últimos comandos que você já digitou. Então, se eu clico aqui para cima, ele já pega o comando anterior que eu havia rodado, go run main.go. Um ponto essencial para vocês entenderem aqui, caso o Go tenha sido instalado corretamente ou não, é rodar o comando go version. Se eu rodar go version, ele deve imprimir aqui na tela qual a versão do Go que eu estou rodando, né? No caso aqui, a versão 1.21.5,
para Windows na arquitetura AMD64, né? Então, se você rodou o Go Version e apareceu a versão certinho, é porque o seu Go está instalado corretamente. Caso você rode e aparece que Go não é um comando reconhecido, significa que a instalação do Go não foi feita com sucesso. Você precisa voltar lá na aula anterior e fazer a instalação, tá bom? Qualquer dúvida também manda aí nos comentários dos vídeos, que a gente tira a dúvida, ajuda vocês na instalação. E é isso aí. Então a gente já rodou o nosso primeiro programa, já rodamos aqui go-run-main.go, vou rodar novamente só para a gente ver. Vou dar o comando clear só para limpar aqui a execução. E vamos agora falar do nosso próximo tema aqui dentro, certo? Ah, falta um detalhezinho, uso de comentários. Pessoal, o que são comentários? São linhas de código que você coloca que não são lidas pelo compilador. Então, servem justamente para você colocar uma informação dentro do código. Como que eu coloco comentário em Go? A forma mais comum é utilizando dois parênteses, né? Com dois parênteses assim, eu consigo colocar o comentário em Go. Dois parênteses não, perdão, duas barras, né? Para a direita. E eu posso colocar aqui, essa é a função main. Então aqui eu posso, né, salvar esse comentário aqui. O programa não vai ver isso aqui, mas um outro programador que for ler vai poder vir aqui e ver o comentário que eu coloquei. Pessoal, é certo colocar comentário? Depende. Eu, pessoalmente, sou daqueles que prefere evitar colocar comentários, a não ser que eles sejam extremamente necessários. Por exemplo, esse comentário aqui, eu preciso colocar essa é a função main? Não. Um ponto muito crucial que vocês precisam ter em mente é código bom, a ideia é que ele não precisa de comentário para ser entendido. Código bom é aquele que você lê e não tem surpresas, que você não fica tipo, cara, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo o que está rolando. Né? Então, quanto mais o seu código for autoexplicativo, sem a necessidade de comentários, melhor. Mas, em algum momento ou outro, talvez você vai ter um trecho de código que é muito complexo. E você vai precisar colocar comentários. Na linha de baixo, se eu der um Enter, já consigo continuar escrevendo código normalmente. O comentário vai ser ignorado pelo compilador. Esse aqui é um esquema de comentário de uma linha só, né? Que é justamente com as duas barras. E eu posso utilizar também um comentário de multilinhas. Vamos supor que eu quero que essa função aqui, essa no caso não pode, pois é a função main, mas vamos supor que eu tenho um trechinho de código que eu não quero apagar ele, porque eu posso utilizar daqui a pouquinho, mas eu quero só comentar ele para não rodar ele naquele dado momento. Então eu posso, utilizando o comando no Windows, Ctrl+K, Ctrl+C, para fazer comentário de multilinhas. Beleza, pessoal. Essa aí é a parte de comentários. Vamos seguir aí para os nossos conteúdos. Beleza, vamos começar a deixar o negócio interessante aqui agora, pessoal. Vamos começar a falar de variáveis. Lembra que na nossa aula de algoritmo, que a gente falou de algoritmo, de pseudocódigo, que a gente falou sobre variáveis, que uma variável pode armazenar um dado. E eu tenho diversos tipos de variáveis em Go. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, do que são as variáveis, mas antes de falar desses exemplos, vamos falar do que se tratam variáveis. Uma variável, pessoal, nada mais é do que um espaço de memória na qual eu vou armazenar uma informação. Então, eu preciso, por exemplo, durante a execução do meu programa, eu preciso salvar o nome do usuário por um dado momento. Eu posso utilizar uma variável nome, né, que vai salvar a informação João. Eu posso ter que salvar também a idade do usuário. E aí eu vou salvar a idade numa variável chamada idade e vou colocar o valor 25. Não é o meu caso, né? 25 já ficou lá atrás. var ativo, por exemplo, né? Uma outra variável, se o usuário está ativo ou não ativo. Já vou falar do termo var, já vou falar desses tipos, já vou falar disso aqui tudo em detalhe. Mas para a gente entender uma variável antes de mais nada, o que vocês precisam entender é, uma variável é um espaço de memória na qual eu salvo uma informação durante a execução do meu programa.
E ela é chamada de variável justamente porque essa informação pode variar. Diferentemente de uma constante a gente vai ver que é uma informação que eu coloco na memória, mas que ela não pode ser modificada. Por exemplo, vamos supor que eu vou utilizar a constante π, 3,14 mais aquele monte de número, para fazer algum cálculo matemático. Π não muda, né? Π é π, é uma constante. Então eu vou colocar ela numa constante dentro do meu programa, e ela não vai poder ser alterada. Já uma variável, ela pode, durante a execução do programa, ser alterada. Eu posso, por exemplo, variável idade, eu posso aumentar ela de 25 para 26. Caso meu usuário tenha feito um ano a mais, eu posso aumentar o valor ali para 26. Caso o nome tenha que ser mudado, eu posso mudar. Justamente por isso ela é chamada de variável, porque ela varia. Então vamos ver aqui a sintaxe. O que é a sintaxe, né? É a forma de se escrever. Basicamente isso, a forma de se escrever código. Vamos dar uma olhada nessa sintaxe aqui de declaração de variáveis e logo a gente começa a ver outras sintaxes para declarar variável. Então aqui, por exemplo, eu uso a palavra-chave var, que é uma palavra reservada do Go, que indica variável. Quando eu coloco aqui var, eu já estou declarando para o meu programa que aqui é uma variável. Aqui eu venho com o nome da variável. O nome da variável é idade, nesse caso aqui. Nomes de variáveis têm algumas restrições, tá? Eu não vou falar de todas aqui agora, mas, por exemplo, variáveis em Go não podem começar com símbolos, não podem começar com números, não podem utilizar underline, né? Elas são compostas de letras e números, mas não pode começar com número. Então tem algumas restrições quanto a como nomear uma variável que a gente vai ver. E essas restrições mudam de linguagem para linguagem. Por exemplo, em JavaScript, em outras linguagens, eu posso utilizar um underline, né, para nomear uma variável sem problema. Em Go, já não posso, né? Se eu tentar fazer isso, o meu compilador já vai falar não rola. Em Go não é assim, né? Então a gente tem convenções diferentes para cada tipo de linguagem. Não precisa declarar todas, porque isso aí é algo que a gente vai vendo com a prática, né? Mas aqui então eu coloco o nome da minha variável. A primeira variável minha foi idade, nomeei ela idade. A segunda foi nome. E a terceira foi ativo. Então foram os nomes das 3 variáveis que eu declarei aqui. Tá? Eu preciso da palavra-chave var para inicializar, declarar essa variável, né? E aqui logo depois eu coloco o nome dessa variável. Beleza. Próxima palavrinha logo depois do nome da variável é o tipo. O que isso significa? Existem linguagens que não são tipificadas. Por exemplo, JavaScript, né? Não são tipificadas. Eu posso chamar uma variável de idade e no momento ela é um número, depois eu posso mudar essa variável para uma string, que é um conjunto de letras. No JavaScript eu posso fazer isso, em várias linguagens eu posso fazer isso. Em Go eu não posso fazer isso. Se uma variável é número, ela vai ser número durante toda a execução do programa. Essa restrição de tipos é algo muito positivo para a programação, porque evita problemas, evita bugs, né? Às vezes pode ocorrer um bug no JavaScript, que é muito comum por eu estar tentando ler um valor, sendo que ele foi mudado para outra coisa. Eu estou tentando ler uma string, a gente já vai ver o que é uma string, mas nada mais é do que uma sequência de letras, como um número. No JavaScript isso acontece, e isso dá um problema na execução do meu programa. Go é uma linguagem rigidamente tipificada. Então isso significa que eu não posso, se eu declarei essa variável idade como um inteiro, um int, que é o termo que eu uso para inteiros, e eu atribuí o valor de 25 para ele, né? Só dela ter sido declarada como inteiro, eu não posso depois, lá na frente do meu programa, tentar pegar o valor João e colocar dentro dessa variável, porque João é uma string, é uma sequência de caracteres, e uma variável int, uma variável de valor inteiro, de número inteiro, não vai aceitar esse valor. Então, esse é um ponto importantíssimo de Go. É uma linguagem que, quando você declara uma variável, você já declara o tipo dessa variável, e esse tipo não pode ser mudado durante a execução de todo o seu programa. Quais são os tipos que a gente tem aqui? Nós temos o tipo inteiro, int, ou seja, um número inteiro.
A gente tem também o tipo float, que a gente vai ver todos os tipos em detalhes, não é a hora agora, mas a gente tem o float, que é para números decimais, números fracionados, né? O string, né, o tipo string, que é justamente para sequências de caracteres. E para essa sequência de caracteres, eu preciso colocar elas em aspas duplas, para indicar que isso aí é uma string. E eu tenho também o tipo bool. O que é o tipo bool? É um tipo booleano, né? Bool vem de booleano. O que significa booleano? Verdadeiro ou falso. Que no inglês, né, a palavra-chave correta é true or false. Então esse tipo esse tipo bool, né? Ele é como se fosse uma chavinha verdadeiro ou falso que eu utilizo para valores que sejam booleanos, verdadeiros ou falsos, como por exemplo nesse exemplo ativo. Vamos supor que eu tenho usuários dentro da minha aplicação e eu tenho um campo ativo, né? E esse ativo é um booleano. Ele pode ser verdadeiro, pode ser falso. E para diversos tipos de aplicações, né, esse conceito de verdadeiro ou falso aplica-se totalmente. E a gente tem formas de declarar variáveis, né? A gente viu aquela forma ali agora no telão. Vou mostrar para vocês, além daquela forma, outras formas de se declarar variáveis, né? Então vamos lá, estamos aqui no nosso código, vou dar Ctrl J novamente, Ctrl B para fechar, vou dar Ctrl Shift mais para dar mais um zoom aí para ficar melhor para vocês aí. Vou apagar esse comentário aqui, não preciso dele. Um ponto importante aqui de Go é que, por exemplo, eu tenho essa importação aqui em cima, né? Se eu Beleza, pessoal, então vamos avançar. Vamos começar a falar agora de formas de declarar variáveis. A gente já falou dessa forma anterior, que estava aqui no slide, e a gente vai ver diversas outras formas que a gente pode utilizar para declarar uma variável e o que é a inicialização, que é justamente você atribuir um valor para essa variável ou não. Vou voltar aqui para a tela do VS Code. Lembra aqui que a gente tem o Ctrl B para tirar a parte da navegação ali dos arquivos. Então, Ctrl B abre e fecha, Ctrl J abre e fecha o terminal, Ctrl Shift mais e menos, o mais aumenta o tamanho do texto, o menos diminui, eu estou deixando maior aqui agora para facilitar aí para a sua visualização da aula, né? A gente estava aqui com essa impressão aqui de Olá Mundo, utilizando a função FMT, do pacote FMT.println. Primeiro ponto, pessoal, o VS Code vai aparecer algumas mensagenzinhas no canto direito, falando de algumas extensões do Go que você precisa instalar. Clica para instalar essas extensões. Na verdade, não são extensões, são complementos das extensões para poder, né, dar os alertas e avisos aqui conforme você está escrevendo. Um ponto que ele já vai me notificar. Eu não posso importar uma biblioteca que eu não vou utilizar. O Go não deixa. Aqui eu não vou usar mais a biblioteca FMT. Né, o pacote FMT. Então, quando eu deleto ele aqui, ele já aparece uma mensagenzinha aqui com uma mensagem de erro, né? Essa mensagem de erro aqui, no caso eu estou sem mouse, mas se você passar o mouse em cima, ele vai reclamar justamente que a biblioteca não está sendo utilizada. Se eu der um Ctrl S para salvar o arquivo, ele já arranca essa importação para mim e logo some a mensagem de erro, porque eu não tenho mais bibliotecas não utilizadas importadas ali. Né? Beleza, vamos começar aqui. Eu posso declarar variáveis tanto dentro de uma função quanto fora delas. Vou declarar aqui dentro da função main. A gente vai ver a questão de escopo, de acessibilidade dessa variável. Ainda não é a hora, mas a gente vai ver esses detalhes aí. Beleza, a forma que a gente falou de declarar variável, uma das mais comuns, né, é var, onde eu utilizo o termo var. Utilizo aqui, por exemplo, o nome da variável, igual a gente havia colocado, e idade, e coloco o tipo dessa variável, que é um int, né? Nesse momento aqui, ele já está reclamando, porque tem um mousezinho aqui, deixa eu ver se eu consigo passar ele para vocês verem. Aqui, ó, idade declared and not used. Um ponto muito importante da linguagem Go. Ela não permite você declarar variáveis e não utilizar elas. Então, se eu declaro uma variável e não utilizo, o meu programa vai dar pau. Ele não deixa nenhuma variável declarada, não utilizada, permanecer ali. Outras linguagens não se importam com isso. Por exemplo, JavaScript, você pode declarar uma variável, não utilizar ela e ela permanecer ali no seu programa.
sem problema. No Go, isso não é possível. Né? Então, essa aqui é a primeira forma de declarar uma variável. Quando eu declarei essa variável dessa forma aqui, ela vai ser inicializada com um valor 0. Toda variável no Go, ela tem um valor zerado, digamos, né? Caso você não assinale um valor, não atribua um valor no momento da declaração dela. Então, nesse momento, eu declarei a variável idade, porém eu não atribuí nenhum valor a ela. Então, ela vai ser inicializada com o valor 0. Porém, eu posso vir aqui e na mesma forma que a gente já havia visto no slide, colocar 25. Agora, ao invés de 0, ela vai ter o valor 25 como o valor de inicialização dela. Eu preciso inicializar a variável atribuindo um valor a ela? Nem sempre, tá? Muitas vezes você vai inicializar uma variável com um valor vazio e está tudo bem, depende do propósito, né? Beleza. Vamos ver outra forma de se declarar a mesma variável. Deixa eu manter aqui, né? Outra forma de declarar uma variável, né? A gente pode utilizar a versão curta de declaração de variável, que é, por exemplo, quando eu faço isso aqui, né? Eu vou declarar uma variável, nome, e coloco aqui esses 2 pontos igual João. O que ocorre? Eu estou inicializando uma variável no que eles falam a versão curta de inicialização. Aqui, esses 2 pontos aqui, significa que eu estou inicializando e atribuindo o valor João. Vocês viram que eu não precisei falar que ela é uma string, porque aqui o compilador, por ela ter sido inicializada atribuindo-se um valor de string, o compilador já vai inferir que essa variável é uma string. Pronto, acabou. Se eu vier aqui tentar depois nome João igual a 2, ele já vai reclamar. Eu vou pegar o mouse aqui só para mostrar para vocês. Ele vai falar, ó, não pode usar 2, ou seja, um inteiro, como um valor string nessa atribuição. Então eu não posso, mas se eu viesse aqui e atribuísse para Pedro, sem problemas, ele deixa eu reassinalar esse valor, porque é uma string. Então eu posso, uma variável string pode ser mudada para outro valor de string, mas ela não pode ser mudada para um outro valor de outro tipo, né? Então essa é a segunda forma de inicialização de variável, que é essa forma curta de inicialização de variável, né? Uma outra forma de se declarar variável é utilizando também o termo var, vamos chamar, né, ativo, que era aquela mesma, e eu já coloco o valor dela, ou seja, false. Da mesma forma que eu utilizo essa sintaxe aqui, onde eu utilizo 2 pontos para declarar a variável, 2 pontos igual, eu não preciso falar que ela é uma string de forma explícita, né? Aqui nessa declaração com var também, como eu já estou assinalando o valor false, ou poderia ser um true também, eu já estou dizendo para o meu programa que isso aqui é um valor booleano. Então ele já vai interpretar isso aqui como um valor booleano, e se eu tentar mudar ativo, por exemplo, para 2, ele vai reclamar disso aí, ele não vai deixar eu fazer isso, porque eu não posso reassinalar um valor de um tipo diferente para uma variável que foi inicializada em um determinado tipo, né? Beleza. E um ponto que é importante a gente ter em mente, essencial, é que toda variável é inicializada com um valor padrão, né? Então, vamos supor que eu declarei aqui variável idade, não atribuí nenhum valor. Declarei também var, nome, string, não atribuí nenhum valor. E var, ativo, bool. Não declarei nenhum valor, né? Então, como eu não fiz isso, Go não deixa nada sem valor. Ele vai dar um valor zerado para isso aí. No caso, idade, ele vai dar um valor 0. No caso, nome, ele vai dar um valor de string vazia, ou seja, só as 2 aspas. E ativo, ele vai dar um valor false, que é o valor padrão, caso eu não atribua nenhum valor para uma variável booleana no momento de inicialização dela. E agora, só para vocês verem esses valores zerados, eu vou imprimir aqui os 3 valores. Eu vou usar o fmt.println, que serve para imprimir no console. Vou colocar aqui idade, para ele imprimir idade.
fmt.print ln nome e fmt.print ln ativo. Junto com isso eu preciso importar também o pacote fmt para poder utilizar. Vocês estão vendo que ele está mostrando um erro ali no fmt justamente porque eu não havia importado. Pronto, agora todos os erros sumiram e eu consigo dar um print nisso aqui, né? Consigo rodar o programa para vocês verem isso aqui. Eu vou colocar um string antes aqui, ó, que a função fmt suporta isso, só para colocar valor de idade, dois pontos. Vou colocar uma outra string aqui para imprimir melhor, né? Valor de nome e valor de ativo. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu vou aqui em terminal. No terminal, dei Ctrl J, né? Lembra do Ctrl J para abrir e fechar o terminal. Go run main.go. E aí a gente tem valor de idade 0, valor de nome não apareceu nada porque é uma string vazia, e valor de ativo false, porque eu não atribuí nenhum valor a esses números. Agora, se eu venho aqui e vamos até utilizar outra sintaxe, né? Vamos utilizar aquela sintaxe curta. Aqui, ó, vou apagar o termo var, vou apagar os tipos aqui. E vou utilizar a sintaxe curta, né? Vou utilizar aqui idade. Vou pôr minha idade mesmo, né? Vamos pôr 29, vou pôr meu nome João. E ativo true, ativaço. Vamos salvar aqui. Go run main.go, vamos rodar o programa novamente. Agora eu já vejo os valores idade, nome e ativo, valores que eu atribuí no momento de inicialização da variável. Então, demos aí nossos primeiros passos com variáveis, né? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da execução e compilação do programa em Go. A gente já está usando o Go Run, que ele faz de uma forma... Ele compila e executa diretamente. Então, o Go Run roda o programa, compilando e executando de uma vez só. Né? E a gente tem outras formas de compilação, outros comandos, que ao invés de compilar e executar de uma vez só direto no terminal, que geram um arquivo compilado, um arquivo executável em código binário, em código de máquina, que seria o outro comando que eu vou mostrar para vocês agora. Vou abrir aqui com Ctrl J, o meu terminal, Ctrl B. Opa, peraí, deixa eu clicar fora, né? Ctrl B, para abrir aqui a minha navegação. E agora, pessoal, aqui no terminal, eu vou dar o Go build main.go. O que esse comando faz? Diferente do Go Run. O Go Run compila e executa numa paulada só. O Go Build vai lá e constrói o arquivo executável. Então eu vou rodar go build main.go. Vocês vão ver que aqui na minha pasta apareceu um arquivo .exe, ou seja, um arquivo executável. Né? Então eu consigo executar esse arquivo aqui agora. Né? Esse aqui é um arquivo binário. Diferente do Go Run, que só gera e executa o arquivo de uma vez só, né? Sem deixar esse arquivo disponível lá para mim, o Go Build já gera o arquivo executável, o arquivo em código de máquina, que é justamente esse main.exe, se você está utilizando o Windows, né? Que é o nosso caso aqui. Beleza, falamos de código de máquina, falamos de código binário. Agora um ponto que a gente precisa fazer aqui, uma pequena pausa, um apêndice, é justamente para falar sobre bits, bytes e código binário. Se você não entende o conceito de bits, de bytes, dificilmente você vai entender como que a programação funciona no nível mais profundo. Então, por isso a gente vai fazer esse apêndice agora, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse conceito.